Olá, boa tarde. Sou a professora Nilvone Costa, assistente social, aposentada, ainda professora da Uniswan há muitos anos. É, e dou em EAD, estou hoje na EAD por conta do curso e dou hoje na EAD essa disciplina da assistência e família. Quer dizer, falar sobre assistência nesse país que existe tanto desassistido é um complicador, mas a gente vai estudar assistências, legislações que nos compete em termos de toda a trajetória que a assistência tem aqui no Brasil. Então, assim, no primeiro card que a gente vai dar uma olhada, eu vou explicar algumas coisas do card, que é a trajetória da assistência social no Brasil, da caridade ao direito. Então, é importante que a gente veja a diferenciação e o que quer dizer as terminologias, para que a gente entenda, né, que a gente entenda e que a gente comece a perceber essa. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Não dá para abrir o microfone? Olá, boa tarde. Não dá para abrir o microfone, Fernanda? Enfim, vou continuar dando aula aqui. Filantropia e caridade são práticas paternalistas, clientelistas e assistencialistas. Quer dizer, mas a gente precisa fazer uma conexão dessas práticas assistencialistas, paternalistas, clientelistas, em função. Ok, Fernanda, eu vou continuar dando aula aqui, aí você vai prestando atenção. Em função da nossa trajetória do serviço social que a gente tem. Olá, Priscila, tudo bem? Olá, Priscila. Deve estar com problema também no microfone. Enfim, e aí é importante que eu faça uma retrospectiva apenas das correntes filosóficas para vocês entenderem e se familiarizarem com essa terminologia. Nós temos três correntes filosóficas que permeiam o serviço social. Nós temos a corrente filosófica positivista, temos a corrente filosófica materialismo histórico dialético e a outra corrente filosófica fenomenologia. A primeira corrente positivista, criada pelo filósofo Augusto Comte, aonde Augusto Comte coloca, e é importante que a gente entenda isso, para que a gente entenda esses conceitos. Coloca que o Estado positivista ele tem o poder total enquanto a técnica é servil. Então, é importante que a gente veja que no Estado capitalista que seja positivista ou instituições positivistas, a gente tem um poder exacerbado. Com isso, com este Estado positivista, a gente tem umas práticas do serviço social bastante paternalista nesse sentido. Isso é legal a gente falar. Então, bastante paternalista, bastante clientelista, bastante assistencialista. Quer dizer, então, nessa época, vamos dividir o serviço social em três serviços sociais: o serviço social conservador, o serviço social reconceituado e o serviço social progressista mesmo, em termos modernos, em termos de tempos de hoje. Então, no serviço social lá conservador, tinha-se essa prática paternalista, tinha essa prática clientelista. Eu não posso negar que até os dias de hoje, nós estamos em 2024, ainda exista esta prática da caridade, esta prática paternalista,
essa prática clientelista, a gente ainda tem no Brasil. A gente não pode esquecer que a gente vive num país enorme, muito grande, enorme, 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 muito grande, e que você tem ainda pessoas muito necessitadas de tudo que vocês possam imaginar, né? Eu não estou falando da periferia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é luxo, do Rio de Janeiro, nem de São Paulo, nem de Minas Gerais, que são os três grandes estados brasileiros. Não, eu estou dizendo lá no interior do Pará, lá no interior da Amazônia, lá no interior de Rondônia, Roraima. Vocês é só imaginarem como essa população vive nesse interior. Então, tenho certeza absoluta que no interior desses estados bastante remotos, que não têm o capital que nós temos, exista esta prática ainda paternalista, essa prática filantrópica. A gente não pode esquecer disso, né? Então, essa trajetória de assistência, por mais que nós temos legislações que permeiam a assistência no Brasil, no interior não chega a isso. Quer dizer, as pessoas não têm, talvez não tenham nem noção do que quer dizer esse tipo de coisa. Então, as ações, quando você tem práticas paternalistas, práticas clientelistas, as ações ficam fragmentadas e desconectadas no serviço social. Então, isso é muito ruim. Então, se a gente fizer um mapa de assistência, em relação à assistência, depois vocês podem até procurar isso pela internet, mapa de assistência pelo Brasil, a gente vai ver uma coisa exorbitante, qual a diferenciação do Rio, São Paulo e Minas para esses outros estados que a gente tem lá no Nordeste, essas coisas. Essas práticas que a gente tem, clientelista, filantrópica, assistencialista, de acordo com os estudos, isso deveria existir, deveria, mas isso continua existindo, deveria existir antes da Constituição de 1988. Porque essa Constituição de 1988 foi uma Constituição marco da democratização. Então, ela é conhecida, essa Constituição é conhecida como a Constituição cidadã, que protege o cidadão brasileiro de todas as formas, né? Mesmo as pessoas tendo críticas à Constituição, mas essa Constituição ela é tida e é referendada em outros países como uma Constituição que vem abraçar a população, que vem abraçar o homem brasileiro. Então, assim, mesmo essa Constituição sendo cidadã, mesmo essa Constituição seja abrace esse homem, ainda temos redutos, ainda temos lugares no Brasil que é clientelista, que é assistencialista, que é filantrópico. A gente não pode negar isso. Bom, enfim, depois da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, a gente passa a ser e usufruir de uma outra forma para esse cidadão. Então, a gente coloca os direitos do cidadão e dever do Estado. E aí eu corto aqui só para explicar melhor isso para vocês. O que é ser uma assistente social progressista? O que é ser uma assistente social que lute pelos direitos do cidadão? A partir do momento que você coloca na sua cabeça que você entende qual é o seu papel. Então, qual é o meu papel enquanto assistente social
que trabalhe numa instituição XYZ. E aí eu vou dar os meus exemplos, que eu fui assistente social por 32 anos no sistema prisional, então o que eu entenda do sistema prisional, para vocês entenderem esse direito. Quando fala direito do cidadão, né? Então é importante que a gente entenda esse conceito do direito do cidadão. Então, a partir do momento que eu tenho que eu sou assistente social do sistema prisional e que eu tenho como objetivo da minha profissão garantir os direitos dos usuários, isso tem que estar claro na minha cabeça. Qual é o meu papel? É garantir o direito daquele usuário, seja ele drogadicto, seja ele o encarcerado, seja ele o idoso, seja ele a criança e adolescente, seja ele o paciente do hospital, seja ele qual for que você esteja trabalhando naquele momento. E aí eu sempre repito e falo para vocês, se vocês escolheram a profissão de serviço social, que tem uma gama enorme de segmento, vocês podem trabalhar com o que for, né? Enquanto assistentes sociais, vocês podem trabalhar com idoso, pode trabalhar na saúde, pode trabalhar na empresa, pode trabalhar com encarcerado, como eu trabalhei, pode trabalhar com criança e adolescente, pode trabalhar na assistência, pode trabalhar com indígena, pode trabalhar no meio ambiente, pode trabalhar no sindicato, pode trabalhar aonde vocês quiserem. É necessário ter um assistente social. Então, por isso que eu digo que a gama de trabalho é enorme, é enorme. Cabe a gente buscar isso, né? Cabe a gente procurar isso. O emprego não bate na sua porta, você que vai atrás do emprego. Então, se eu tenho como objetivo garantir o direito dos usuários, seja ele qual for. Então, no meu caso, eu garantia, esperava garantir 100%, essa era a minha meta, de direito daquele usuário encarcerado, que era o meu usuário naquele momento que ele estava preso. Eu não estou ali, enquanto assistente social, para dizer para ele que ele está errado, que ele está certo, que ele não está. Se ele cometeu o delito, se ele está preso, cometeu o delito, foi condenado pelo homem lá da capa preta, que é o juiz, ou condenou a 5, 10, 15, 20, 30, 40, sei lá quantos anos ele foi condenado pelo crime que ele cometeu, cabe a mim garantir os direitos que ele tem. Quais são os direitos que este homem encarcerado tem? Aqueles que estão na legislação, na lei de execução penal. Então, eu sempre digo também outra questão: se vocês trabalham com idoso, vocês têm que saber a lei orgânica do idoso de trás para frente, de frente para trás. Se trabalham com assistência, tem que saber a LOAS, tem que saber a política de assistência, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, de trás para frente. Tem que saber, gente. Então, por exemplo, eu trabalhei no sistema prisional, eu sabia a lei de execução penal. Claro que você não precisa decorar, mas você precisa entender a lei de execução penal para garantir esse direito. Então, não sou eu que estou inventando, era minha discussão com os diretores, essas coisas. Eu não inventei a lei de execução penal, não fui eu que inventei, não foi o Serviço Social que inventou, eu só garanto o direito àquele usuário porque está lá prescrito na lei. Então, nós que trabalhamos com legislação, né? Nós trabalhamos com legislação, nós precisamos entender da legislação. Então, se eu trabalho com criança e adolescente, qual é a legislação que eu preciso entender? O ECA. Eu tenho que entender o ECA. Nem que eu compre um ECA, vou fazer curso de ECA, decorar o ECA. Eu tenho que entender isso para poder garantir o direito dele, daquela criança, daquele adolescente. E lá assim vai, sucessivamente. Então, o direito do cidadão e dever do Estado está lá na Constituição de 88. Então, a assistência baseada nisso é isso, é garantir esse direito, seja ele qual for. Não entendo
Vocês também podem me perguntar, mas, Nilvone, frustrou você alguma vez na sua atuação, que você não garantiu o direito do seu usuário? Frustrou várias vezes. Uma delas eu me lembro como se fosse hoje. Lá na lei de execução penal diz: todo apenado tem o direito a ir ao velório e ao enterro de um parente consanguíneo. Está lá escrito, não fui eu que inventei isso, está escrito isso. Então, preso pode ser ele quem for, pode ser até o Fernandinho Beiramar, pode ser quem for. Tem o direito, está lá escrito, se tem direito, está lá escrito. Então, tem que ver carro, escolta para levar o sujeito, sair do presídio, ir lá no cemitério, ver lá o corpo de quais são os parentes consanguíneos: pai, mãe e filhos. São os parentes, mulher não é consanguínea. Mãe, pai e filhos são consanguíneos. Consanguíneos colaterais. Aí entra irmãos, aí entra mulher, aí entra outros parentes. Mas direto é pai, mãe e filhos. São consanguíneos direto. Então, o que me frustrou, se vocês me perguntaram, que eu não garanti o direito, foi isso. Eu nunca consegui argumentar, sim, argumentei demais. Documentei demais pedidos para que os presos lá, quem tivesse falecido, a mãe ou pai ou filhos, fosse ao velório. Porém, a justificativa que eu tinha era: não tem carro para levar o preso, não tem escolta para levar o preso. Nunca tinha nenhum desses dois. E aí, o que eu vou fazer? Quer dizer, aí eu entubava, é aquilo que a gente fala, a gente entuba. Porém, isso é frustrante, porque eu não garanti o direito daquele homem. Aquele homem que está encarcerado, que morreu a mãe, ou o pai, ou os filhos, não teve o direito de se despedir dela lá no velório. Não teve, nem por 5 minutos. Porque ou não tinha, não tem carro, não tem gasolina, não tem o Estado, não, não temos escolta para levar ele. Quer dizer, então isso é frustrante para o serviço social. Eu nunca falei para o preso: eu vou conseguir isso. Não, eu mostrava para o preso, pegava a lei de execução penal e mostrava para o preso: aqui, está escrito isso aqui. Eu vou tentar conseguir isso aqui. Porque você tem um direito, é importante que você saiba, você tem um direito a ir no velório do seu pai ou da sua mãe, lá quem morreu. Você tem o direito. Agora, se eu vou conseguir, é uma outra questão. Então, é relativo você ter uma legislação, e eu sempre digo isso, que aqui no Brasil existe trilhões de legislações. Eu digo: eu não quero mais legislação nenhuma, não precisa fazer legislação nenhuma, basta ser cumpridas. Se todas fossem cumpridas, a gente não teria um Estado do jeito que a gente tem. O problema é que não são cumpridas. Então, é isso que vai atropelando uma coisa, vai atropelando outra. Porque se fossem cumpridas, a gente não estaria com problemas sérios em todos os sentidos no Brasil. A assistência depois da Constituição é ligada ao direito social e dever do Estado. Então, era isso que eu debatia demais com os diretores de unidade prisional: é dever do Estado, é garantia do preso, é ligado a um direito social que ele visite o seu ente no túmulo, lá no velório. Quer dizer, mas não era cumprido. Quer dizer, então, esse tipo de política ela é realizada através de conjunto integrados de ações que você, enquanto assistente social, você tem que fazer. Então, assim, foram muitas das vezes, gente. Então, nesses 32 anos, eu posso dizer para vocês: eu nunca vi, desses 32 anos, nunca vi nenhum preso sair da unidade prisional para ir ao velório ou ao enterro. Nunca vi. Nunca vi, nunca vi. Dizer: eu fui ao velório. Não, não, mentira. Só se for agora, porque eu já estou aposentada há 6 anos, eu não sei. Porque até 6 anos atrás, nunca vi.
Nunca vi. Então, isso é balela. O que está escrito na lei não é cumprido nesse país. Por isso que eu digo. Então, aí você tem uma série de justificativas de questões que podem reverberar, como quem diz. Bom, eu não fui no enterro do meu pai, eu posso fazer uma briga aqui, uma rebelião, um motim, alguma coisa nesse sentido, porque o homem vai ficando revoltado com isso. Então, isso vai gerando. Eu estou dando exemplo aqui da minha área, que vocês podem ter 50 mil exemplos outros de outras áreas também que isso acontece. Então, assim, é uma política realizada, integrada, a assistência que faz as suas ações, porém, muitas das vezes não é cumprida. Outra questão da assistência, ela é voltada ao desenvolvimento individual, familiar, coletivo, e tem uma proposta de transformação, e tem uma proposta transformadora, né? E aí, uma outra questão que é importante vocês verem, e aí não errar mais, né? Em termos de diferenciação. Qual é a diferença da assistência social, do serviço social, da assistente social e do assistencialismo, né? Porque as pessoas ainda fazem confusão e é importante a gente saber para explicar isso para outras pessoas, né? A assistência social, gente, é o nome da política de Estado, é o nome da política de Estado do Brasil, política da assistência social. Assistencialismo são ações assistenciais. Serviço social, nome da profissão. E assistente social é o nome do profissional. Quer dizer, então, são 4 denominações que, às vezes, as pessoas ainda confundem, às vezes chamando a gente de assistência, confundem as coisas. E é importante a gente saber isso. Um outro ponto importante que está lá no card, eu espero que vocês comecem a ler os cards, gente, não deixem de ler os cards, aliás, deixa eu falar também, não deixe de fazer a avaliação, a IAD está pedindo a avaliação do Encontro Coruja, então também não deixem de escrever lá a avaliação. Outro problema que está lá no card, um problema de suma importância, eu acho que aqui no Brasil a assistência é dois segmentos e uma das políticas mais bem estruturadas, vamos colocar assim, mais bem estruturadas. Talvez a assistência em termos de documentação, né? Pode ser que ela não seja estruturada na ação, porque deixa a desejar, né? Então, vide o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Um monte de drogadictos na rua, né? Versus cracudos na rua, um monte de moradores da rua, um monte de pessoas passando necessidade. Então, a assistência não está funcionando. Porém, no papel, ela é linda. Linda, linda, linda. É isso que eu estou colocando. Em termos de legislação, é uma das políticas que funciona no papel belíssimo. Então, se fosse cumprida, nós não estaríamos com essa população de rua como está hoje. Nós não estaríamos com esse número de drogadictos que a gente tem na rua hoje, que é uma coisa absurda, absurda. E são coisas pequenas. Por que não funciona? Vocês podem me perguntar, mas por que não funciona? Porque não tem vontade política, porque só funciona quando eles querem, porque é uma política, né? É uma política que gasta muito dinheiro, é uma política que gasta dinheiro. Se você vive num Estado capitalista, o que esse Estado quer de você enquanto cidadão? Que você produza. Você tem que produzir para pagar imposto para ele. Concorda comigo? É isso.
imposto na mercadoria, no imposto na alimentação, imposto na sua roupa que você compra, os impostos que for. Então, vamos raciocinar dessa forma. Cada vez que você entra no supermercado para fazer alguma compra, cada vez que você entra em alguma loja que venda, loja americana, essas coisas, cada vez que você entra em qualquer local para comprar alguma coisa, você está pagando imposto, né? E aí, imposto, isso gera lucro para o Estado. Vamos colocar dessa forma: gera lucro para o Estado. Esta população de rua gera lucro para o Estado? Não, não. Ela não gera lucro nenhum. Qual é o lucro que ela pode gerar? Outras coisas, que aí a gente pode discutir isso. Mas lucro para o Estado? Nenhum. Não tem lucro. Ele tem despesa com essa população. Então, o que acontece? Você tem círculo de alguns governantes que dá muito apoio, que dá uma ênfase maior nessa política de assistência, e você tem outros governantes que não dão nenhuma assistência. No primeiro governo do seu Eduardo Paes, ele deu assistência, uma assistência maior a essa população. Neste governo, eu não estou vendo, né, nenhuma assistência a essa população de rua, aos drogadictos, a essas pessoas mais vulneráveis que necessitam disso. Eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo isso. E aí são pequenas ações que deveriam ser feitas para isso acabar. Então, a gente está vendo uma vulnerabilidade muito maior na rua, nos dias de hoje. Estou fazendo uma análise nos dias de hoje para a gente entender isso. Muito maior do que foi no passado. Não estou dizendo que os outros governos foram melhores. Não, eu acho que nenhum deles foram bons não tinham políticas públicas voltadas para essa população. Não me recordo. Para não dizer que eu não me recordo, e aí eu volto com o clientelismo, com o assistencialismo, com a vontade de fazer para busca de voto, que foi duas ações, e não estou falando de partido político, estou dizendo das ações. Foram duas ações que eu me recordo que teve ações boas que poderiam ter perpetuado. E um foi o restaurante popular. Para mim, uma das ações muito boa. Se por trás da ação do restaurante popular tinha uma outra questão política, uma outra coisa para a gente discutir. Mas eu estou dizendo a ideia do restaurante popular, a forma que ele foi criado, essa ideia boa, que foi do seu Garotinho, do governo Garotinho. Não sou Garotinho, não sou do partido Garotinho, nada disso. Estou dizendo a ideia. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente esquece das coisas, a gente fala das coisas ruins, mas também a gente tem que falar das coisas boas. Então, o restaurante popular foi uma ideia muito boa. A R$1, né? Qual é o morador de rua que não tem R$1 para comer um prato de comida? Muito bom. E o outro programa que o Garotinho fez foi o Hotel Popular, que era em lugares estratégicos, um na Central do Brasil, outro não sei aonde, em alguns lugares aí, que eu não me recordo mais aonde. Eu sei que na Central tinha um, que era para tirar essa população de rua e colocar nesses hotéis populares, pagando, acho que era R$1 também, 50 centavos, alguma coisa nesse sentido, tomava banho e tinha uma cama para dormir. Então, para tirar essa população de rua. O que eu sei de que hoje o senhor Eduardo Paes faz foi fazer alguns convênios com alguns hotéis que estavam falindo para pegar e essa população poder usufruir disso. Só que não dá. A população está sendo muito maior que as vagas que tem no hotel.
E o que eu sei é que muitos não conseguem entrar nesses hotéis. Enfim, então não é um hotel para todos. Aí começa a ter uma classificação aí de o que é prioridade e o que não é prioridade. Bom, eu dei só esses dois exemplos para a gente entender como anda essa assistência dentro desse Estado. A gente tem, e aí eu digo para vocês, em termos de, volto a repetir, em termos de assistência, de política de governo, ainda a política de assistência é a melhor amparata de documentos, né, de legislação. Então, a gente tem a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que ela regulamenta o artigo 203 da Constituição, né, que é um direito, ela diz que é um direito de todos, é um direito de todos a ter assistência social. Ela tem como objetivo proteção social, a garantia da vida, a redução de danos, a prevenção e incidência de riscos. Olha que bonito, não é bonito isso? O objetivo da LOAS é lindo. Agora, eu não vejo essa proteção social. Não vejo o cumprimento dessa proteção social. Pelo menos no estado do Rio de Janeiro, não sei em outros estados. Bom, São Paulo é péssimo também, péssimo. Tive há pouco tempo em São Paulo, achei péssimo. Moradores de rua até a raiz do cabelo. Em todos os lugares tem morador de rua, como aqui. Todos os lugares tem morador de rua. Em Copacabana, em Ipanema, Leblon, em Lapa, em todos os lugares tem morador de rua. E que a gente precisa, quer dizer, a gente, quando eu digo a gente, é o governo, o Estado ou o município, precisa fazer alguma coisa para esses moradores de rua. Garantia da vida. Qual? A vida de viver na rua? Mas, então, são objetivos da lei que não são cumpridos, né? Que não tem o cumprimento dessa legislação. O outro ganho grande dessa legislação da LOAS é a vigilância socioassistencial, né? uma análise territorial da capacidade protetiva dessas famílias em ocorrência, mas que não tem essa proteção. Onde eu moro aqui, em frente ao Banco do Itaú, tem uma família, tem um homem, uma mulher, uma criança na rua há dias e dias e dias. E aí as instituições do município, as instituições que fazem assistência, cadê? Aonde que a gente está vendo? Então, você tem lugares aí que tem família inteira. Qual é essa proteção familiar? Não estou vendo. Então, é isso que eu coloco para vocês. Legislação, assistência é excelente, é uma das políticas que a legislação está posta, a legislação está escrita, mas não é cumprida. E aí as colegas, eu acredito muito que as colegas que trabalhem na assistência devem ficar dando murro em ponta de faca, sabe como é? Que a gente fica enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando gelo, porque você quer fazer as coisas, você pretende fazer as coisas, você almeja que aquilo seja alcançado e não consegue, por conta de política, conta política partidária, e aí tem uma série de fatores aí que ficam imbricados nesse problemas aí, nessa defesa dos direitos que está posta na legislação. A outra legislação que rege essa política de assistência é a Política Nacional da Assistência Social, que é a PNAS. Essa PNAS, que foi criada em 98 e 99, ela expressa a materialidade do conteúdo da assistência social como um pilar do sistema de proteção social. Qual é o pilar do sistema de proteção social? É a saúde, a previdência e a assistência. Esses são os três pilares do Estado Democrático de Direito, tanto falado por aí afora, o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é o Estado Democrático de Direito só na parte jurídica e na parte da Previdência.
E na parte da assistência, e na parte da saúde, está tudo capenga. Esse Estado democrático de direito, o direito não vai a esses usuários que necessitam do SUS, que necessita da PNAS, que necessita da LOAS, que necessita dessa assistência. Quer dizer, então, assim, é complicado esse pilar do sistema de proteção social brasileiro. Olha como é bonito, está escrito, mas não é cumprido, né? Então, esses... tem o SUAS também, que é o Sistema Único da Assistência Social, quer dizer, outra legislação, veja só, você tem 3 grandes legislações para essa política. Você tem a LOAS, você tem a PNAS, você tem o SUAS. Você tem 3 grandes legislações a serem cumpridas. Então, as meninas que trabalham, as colegas que trabalham com assistência, têm que saber esses 3 grandes marcos para reivindicar, para solicitar, para encher o saco deles, pedindo que é dever do Estado a oferta do sistema para recomposição dos direitos violados. Qual foi o direito violado desse casal que está morando ali em frente ao Itaú, perto da minha casa? Tem que saber qual foi, o que eles fizeram de violação, perderam o emprego. O que eles sabem fazer hoje? Não, eles não são do Rio de Janeiro, eles são de, sei lá, estou inventando, do Piauí. Então, compra passagem para eles e mandam eles de volta para o Piauí. Por que o Estado não gasta dinheiro com isso? É direito deles querer regressar lá para a cidade deles. Não, eles são lá do Rio Grande do Norte. Compra passagem e manda para o Rio Grande do Norte. Por que tem que ficar no Rio de Janeiro passando necessidade? Lá no Rio Grande do Norte, pode ser que vendendo lá uma calango com família, pode ser que sobreviva. O que não pode é ficar nas ruas do Rio de Janeiro. Quer dizer, então você tem uma série de fatores que dá para recompor o direito desses violados, dessas pessoas. E eu não vejo essa recomposição. Então, o SUAS, ela normatiza as portarias, estabelece a organização de serviço. Então, volto a repetir, a política de assistência é uma das mais bem estruturadas organicamente em termos de documentos, em termos de legislações. E nós temos tanta fragilidade nessa política de assistência. Muito triste, né, a gente falar nisso, porque é uma das políticas que mais emprega assistente social, né? Porque se nós somos o trabalhador, nós trabalhadores, que garante esses direitos, então tudo que está escrito aqui eu tenho que garantir esse direito ao usuário. É esse meu dever de garantia. E isso eu não vejo acontecer. Não é por conta do erro das colegas, não. É por conta de erros de política, né? Da política do governo estadual, do governo municipal, e aí vai imbricando, porque nós precisamos de verba, nós precisamos de outros organismos para a gente fazer essa política. Nós sozinhos a gente não faz isso. É o que acontece. Está claro, nesse primeiro card, que eu queria dar uma explanação dessas legislações, a importância dessas legislações e o que tem por trás dessas legislações e como que a gente analisa isso. Alguma pergunta, gente? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Alguma pergunta? Se não podem falar, pelo menos escreva no chat alguma coisa. Oi, Boa tarde, professora. Oi, quem está falando? Eu, Lucimara, Oi, Lucimara, tudo bem? tô bem, a senhora? Estou bem. Você está em que período? No quarto. Ah, legal, quarto. Está gostando do E, serviço social? sim, tô gostando. É bem desafiador na prática, né? Isso.
porque a teoria é tudo muito bonito, mas a prática e a realidade é completamente Isso. diferente. Você trabalha com o quê? Eu não trabalho na área, não. Eu sou técnica de enfermagem. Ah, sim. E não quis fazer enfermagem? Não, pulei. Quis fazer serviço social. Debandei, gostei. Eu vou sofrer um pouquinho em outra área. Não, eu acho isso. Eu acho que o serviço social é desafiador, entendeu? Eu vejo por aí, é desafiador. Mas é uma profissão que é belíssima. Tem uma outra questão que eu sempre falo para todos os alunos: você não vai ficar rica sendo assistente social. Não, só se ganha na loteria, né? Não, mas você vai. Se você trabalhar legal mesmo, afinco, você vai ter o seu carro e um apartamento. Isso eu lhe garanto. Pode, Ah, isso já é o suficiente eu lhe para a garanto vida. isso. Eu lhe garanto isso. Se você trabalhar legal, afinco, boa, legal, dá para comprar um carro e uma casa para morar. Agora, rica, tu É não vai ficar, não. fundamental. Rica não vai ficar, não. Não é uma profissão. Mas ela é altamente desafiadora por conta disso que eu estou falando para vocês, desses desafios, que se o nosso papel é garantir os direitos, nós viramos leoas para garantir. Eu, pelo menos, eu era assim, dessa forma, quando eu trabalhava. Eu virava uma leoa para garantir o direito do meu usuário, que no caso era o encarcerado. Eu virava uma leoa. Teve um diretor que falou: Nilvânia, você parece uma leoa atrás desse direito. Eu falei: claro, está escrito na lei. Não fui eu que inventei a lei, não fui eu que escrevi a lei está posta. Então tem que se fazer cumprir a legislação, entendeu? Então faz isso. E a aula Alguma... da senhora? A aula Hã? da senhora tem a aula, né? O encontro Hã? tem sido muito bom. Fecha a janela. Para esclarecer de fato essas questões de conhecer as ferramentas de trabalho, a garantir os direitos, sabe? Eu acho que isso é bem importante, porque daqui a pouco vamos começar o estágio. Eu, no caso, a partir de julho já começa o estágio obrigatório. E Sim, dependendo do campo que eu venha estagiar, é necessário eu inculcar, sabe, as leis que asseguram os direitos do meu usuário, para que eu possa, assim, lutar por eles devidamente e sabendo os meios corretos para garantir esse direito. E isso, falar sobre o sistema prisional é um dos temas que eu quero trabalhar muito no meu TCC. É muito desafiador, porque isso, o que temos visto em relação ao detento e até mesmo assistência com seus familiares é um Fala aqui que eu vou absurdo. cuidar. Tá até discando. Ô, É, Fernanda fechou lá. E sobre a assistência, não só com o detento, mas com sua família também, é muito desafiador, sabe? Quando você vai assegurar o direito do preso, né, em si, tem que lembrar que tem uma família por trás, há toda uma história, há um contexto. E você sabendo as ferramentas certas de usar, você consegue abordar essas duas, sabe, esses dois usuários de uma forma coesiva, quando a sabe, bem tela mesmo certeira. ela fez o tom dela, Espera aí só um a instantinho, loja. Lucimara. Sim, Fernanda, por favor, feche o seu após microfone. matar, Fernanda, fecha seu microfone, por favor. Isso, obrigado. Continua, Lucimara. E como você, sabendo as ferramentas corretas, né, da lei, do sistema prisional, você não só lida com o detento, mas também com todos os seus familiares. Você consegue dar esse suporte de entendimento. Acho que tudo é uma busca, Sim, sabe? sim, sim. Eu acho que em Você, todos os segmentos, Lucimara, e o pessoal que está me ouvindo, em todos os lugares. A gente vai, claro que a gente vai de encontro com algumas políticas, é isso que eu digo para vocês. É aquele exemplo que eu dei, que eu fiquei frustrada. Se você me perguntar qual é a frustração que você tem na profissão, essa, de nunca ter conseguido que um preso fosse visitar o seu ente falecido no enterro ou no velório. Nunca consegui, nunca consegui. Foram 32 anos na luta e nunca consegui. E aí você tem que lidar com essa frustração, não adianta, né? Você fica frustrada naquele dia, como eu fiquei várias vezes, de ter falado, gente, eu tenho que encontrar, porque aí você começa a raciocinar, né? De que forma que eu vou encontrar um jeito da próxima vez eu acertar, né?
da próxima vez eu tenho que dar um chute certeiro na coisa. E aí você vai raciocinando, porque os entraves são muitos, em qualquer área, seja ele no sistema prisional, seja na assistência, na saúde, no idoso, em qualquer área. Os entraves são muito grandes, né? E aí você precisa raciocinar de que forma você vai sair. Você é da saúde, você deve ver isso também. Uma vez eu levei meu filho, um outro exemplo que eu tenho, eu aplaudo de pé, eu não sei onde você faz, onde você trabalha, mas eu aplaudo de pé as assistentes sociais que trabalham na área de emergência desses hospitais. Souza Guiar, Miguel Couto, aquele ali do Meia, esqueci o nome, do Meia. Salgado Filho. Salgado Filho. As assistentes sociais que trabalham na emergência. Estou dizendo naquela da emergência. Sim. Aquela que é pão, queijo ali, gente. Porque uma coisa é trabalhar na clínica, é fácil. Porque os pacientes estão na clínica, está lá acamado, é mole, né? Outra coisa é na emergência. Então, uma vez, só para um exemplo, para vocês verem como é difícil, uma vez meu filho quebrou a perna jogando futebol e eu levei aonde? Na emergência do Souza Guiar, que é uma emergência muito boa. Souza Guiar. Isso, um hospital de referência. Referência. Então, eu entrei na emergência, era meia-noite e meia, com o Eduardo com a perna quebrada, e aí eu sentada com ele, a minha cunhada era médica lá do Souza Guiar, também nos ajudou nesse sentido. Eu estava aguardando ela chegar, e aí eu sentada lá na emergência com ele, e aí o médico vira, grita, Eduardo falou, mãe, fica quieta, que grita e fala assim, enfermeira, que devia ser uma técnica de enfermagem, chama a social lá. Aí eu olhei para a cara do médico. Chama a social, porque tem esse de menor aqui na maca, ele precisa sair daqui. Chama ela, porque ela tem que dar um jeito nele. Aí eu olhei para o Eduardo e falei, primeiro chama a social. Quer dizer, ele nem sabe o nome da assistente social. 2, chama um menino, que era um adolescente, morador de rua, que devia ter sido atropelado, alguma coisa nesse sentido, está naquela maca fria, gelada lá, sem nada, de menor, né? E ela tem que dar um jeito, veja só, ela tem que dar um jeito. Quer dizer, ela vai levar para onde? Para a casa dela? Aí, Eduardo, mãe, pelo amor de Deus, não fala nada, não vai se meter nisso. Eu falei, não vou, coitada. Coitada, gente, é pena. Eu tive pena da colega. A colega entrou esbaforida na emergência. Sim, doutor. Por favor, tire esse de menor daqui da maca, porque eu preciso da maca. E não sei o que você vai fazer com ele, mas ele tem que sair daqui. Quer dizer, e aí ela com o maqueiro, levando de menor lá para fora. Quase que eu fui atrás dela e falei, colega, você quer ajuda? Não sei o que você vai fazer, meia-noite e meia, concorda? Meia-noite e meia, com um menino que devia ter uns 13, 14 anos, morador de rua, que você vê que ele está descalço, sujo, essas coisas todas. O que ela ia fazer com aquele de menor? Internar? Desafiador. O hospital, desafiador. O hospital vai querer internação de um de menor? Não. Ela vai colocar esse de menor no meio da rua? Não. Também não pode. Não pode. Não é papel nosso fragilizar mais esse menino. Quer dizer, então, não sei, ela deve ter levado para a sala, deve ter ficado conversando com o menino para descobrir a família, aí começa a agulha no palheiro. É você achar a família desse menino, introduzir ele na família, tudo isso, até amanhecer o dia com aquele menino lá na sala dela, sei lá, eu estou vendo aqui o que aconteceu, o que ia fazer com aquele menino. Uma busca incansável até localizar. Pois é, eu aplaudo mesmo essas colegas que trabalham nos hospitais de grande porte, de emergência, porque elas precisam dar nó em pingo d'água para não pode fazer uma internação compulsória, tem que ser uma internação voluntária, ainda tem essa questão toda. Tem que esperar o
responsável parecer, ele te Justamente. legalizar, ele te autorizar, encaminhe Justamente. ele para Olha algum abrigo. quantas Olha, demandas, vai raciocinando, quantas demandas essa colega, que eu não sei se ela estava sozinha no plantão, ou devia ter uma ou duas ou três, sei lá quanto era do plantão lá, quantas demandas, quantas ações ela tem que costurar para ela resolver um problema. é isso aí. Um problema. Deu para entender como é que é desafiador essa profissão? Não é fácil essa profissão, não é fácil. É linda, linda. Porque quando você encontra o fio da meada que desenrola, você se sente aliviado. Você fala, nossa, eu ajudei uma pessoa. É gratificante, né? Sim. Mas até você achar isso, é E, desafiador, muito desafiador. Eu gosto desse desafio, por isso que eu sempre gostei muito da minha profissão. Eu gosto de desafio, eu não gosto de nada comprar tudo prontinho, tudo direitinho. 2 mais 2 são 4. Sim, eu sei que são 4, mas eu gosto mais desafiador, entendeu? Então, é isso, a profissão de serviço social é isso. É desafio todos os dias, todos os momentos. Mais alguma verdade. dúvida, gente? Hein, Lucimara, alguma coisa? Ficou em dúvida? Não, professora, foi tudo esclarecido. Que ótimo. Priscila, tudo bem? Fernanda, tudo bem? Tudo certinho? Então, por favor, leiam o card, o texto lá que tem já na plataforma, essas coisas todas. Não esqueçam é, de avaliar, porque pedem para avaliar depois da aula, do nosso encontro coruja. E qualquer coisa, eu estou à disposição, vocês me encontram. É só pegar meu nome, vocês me encontram em todas as plataformas. Vou botar aqui meu telefone, porque qualquer coisa eu tenho o WhatsApp. A gente pode criar um grupo de WhatsApp para a gente conversar. 994348844. Meu telefone. Qualquer coisa, eu tenho um WhatsApp, é só falar. Professora, isso, a dúvida disso, tiro as dúvidas que vocês quiserem. Ok? Ok, professora, muito obrigada. Beijos. Tchau, tchau.